Estamos aqui na página de número 62 da nossa matéria de introdução bíblica, inspiração e o propósito da revelação. A inspiração divina resume plenamente o propósito da revelação das Sagradas Escrituras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: que todos os homens se salvem e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então é nesse sentido que Thyssen, um erudito, ele afirma o seguinte: ficamos mais seguros por termos descoberto que os registros que nos dão essa revelação são genuínos, dignos de confiança e os únicos qualificados para transmitir essa revelação. Então isso significa que sem a doutrina da inspiração bíblica, essencial no processo de revelação, não seria possível existir a certeza de que os registros ali contidos são genuínos e que refletem a plena verdade de Deus revelada exclusivamente a homens completamente diferentes entre si. Exemplo: Josué, um general; Amós, um boiadeiro; Neemias, um copeiro; Mateus, um funcionário público; Pedro, um pescador; Lucas, um médico; Paulo, um rabino. Eles viveram em épocas distintas. Exemplo: Moisés em 1520 a.C., Daniel em 605 a.C., Mateus no século I. E esse pessoal aqui viveram em condições mais distintas ainda. Davi, no caso, em tempos de guerra; Salomão em tempos de paz; Paulo em tempos de perseguição. Vocês estão entendendo que esse parágrafo ele coloca os homens que são os escritores das Escrituras em situações e posições mais diferentes uma da outra. E o que é interessante, o que é maravilhoso, o que é divino, o que é profético, que aquilo que eles escreveram não se contradizem entre si. São verdades centrais numa cadeia temática perfeita. Isso é impressionante. Então, apesar de todas essas provas que confirmam a inspiração como resumo da totalidade do propósito da revelação contida na Bíblia Sagrada, existem teorias que divergem dessa verdade. São elas, por exemplo, teoria da acomodação, teoria da contradição, teoria da ignorância e teoria do conflito. Vamos ver aqui separadamente cada uma delas, por exemplo, tá? Teoria da acomodação. Preste bem atenção. De acordo com a teoria da acomodação, os escritores sacros, especialmente os do Novo Testamento, teriam acomodado, entre aspas, adequado sua linguagem literária à realidade espiritual vivida em seus dias, trazendo para os textos das Sagradas Escrituras os elementos circundantes em sua época, ou seja, davam aos acontecimentos do dia a dia uma leitura compatível com o que estava indicado no texto sagrado. Para os defensores dessa teoria, os discípulos de Jesus, que segundo eles não acreditavam na inerrância da Torá, que é o Antigo Testamento, era insustentável a tese de que, mediante a inspiração, os livros ali dispostos estivessem isentos de toda e qualquer espécie de erro. Então, a teoria da acomodação, como essas outras teorias que se levantaram contra, é mais uma falácia que vem para tentar desacreditar as Escrituras. Teoria da contradição, olha só. A teoria da contradição considera que a Bíblia apresenta contradições que a torna inconsistente. Outra falácia também. Teoria da ignorância. Estou aqui na página 63. A Bíblia em nenhum momento nega ou esconde a condição cultural e intelectual dos escritores sagrados, à exceção de Lucas e Paulo no Novo Testamento e Moisés do Antigo, que eram homens
letrados e com notável conhecimento cultural, os escritores sacros eram em sua totalidade homens de conhecimento mediano e que dentre esses alguns iletrados e incultos. Atos 4:13. Alguns eram simples pescadores, outros realizavam tarefas as que não exigiam alto grau de intelectualidade e cultura, tais como cobrança de imposto, no caso de Mateus, mordomia, que era o Neemias, e pecuária, no caso de Amós. É justamente com base nas informações sobre a pouca instrução cultural da grande maioria dos escritores das Escrituras que é fundamentada a tal da teoria da ignorância, que de fato o nome já leva tudo, né? É uma teoria, e evidentemente que você está aqui, que é uma teoria falaciosa. Deus usou esse pessoal para escrever as Escrituras, e Deus evidentemente respeitou a cultura de cada um. Tem gente que escreveu coisas profundas, outros não, mas não deixaram de receber a inspiração divina para isto. Teoria do conflito, página 64. Os defensores da teoria do conflito utilizam-se de passagens como Mateus 22:29, Marcos 12:24 e João 5:39, sustentam que, a despeito da teoria da ignorância, Cristo e seus discípulos tinham conhecimento, entretanto, estavam em níveis amplamente distintos e conflituosos entre si. Segundo os proponentes dessa teoria, Cristo, em diversas ocasiões, procurou conduzir seus apóstolos e discípulos aos textos do Antigo Testamento como fonte das revelações de Deus, procurando, consequentemente, salvá-los das enganosas tradições dos judeus legalistas. Então, é outra teoria, por assim dizer, falaciosa, tal da teoria do conflito. E, por fim, aqui, na página de número 65, uma questão para nossa reflexão. As Escrituras Sagradas são inigualáveis em seus preceitos e origens. Trazem a revelação de Deus aos homens e a inspiração em suas palavras constituem o selo de sua plena autoridade. Qual seria o grau de consequência para o estudo das Escrituras se a inspiração divina recaísse sobre a pessoa do autor e não sobre os textos redigidos? É uma pergunta para nós pensarmos, para nós analisarmos, e é uma pergunta também, evidentemente, em forma de provocação, como eu sempre falo, para nós imaginarmos essa questão e o que é que nós extraímos da mesma. Vamos pensar seriamente sobre isso, nessa questão de reflexão. Página de número 67, capítulo 2, inspiração, particularidades e provas. Nesse capítulo, ou nessa aula, ou sucessivamente nos vídeos, trataremos das particularidades e das provas que efetivamente asseguram a credibilidade da inspiração dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Inspiração dos autógrafos e as cópias. A descoberta arqueológica dos manuscritos do Mar Morto, na região de Quarã, nas proximidades de Jericó, em 1947, segundo estudiosos, foi a mais importante do século XX para a cristandade, pois os textos encontrados ampliam o entendimento dos livros que compõem o Antigo Testamento e possibilitam uma melhor compreensão do contexto histórico, cultural e religioso do Novo Testamento. Entretanto, são apenas reproduções dos chamados autógrafos, textos que traziam, no caso, as digitais de seus autores e, portanto, detentores da inspiração divina. Na verdade, cópias feitas a partir de outras cópias
pois no momento em que era finalizada a transcrição de um determinado livro que estava em péssimo estado de conservação, seja em virtude do uso constante ou da deterioração natural do material utilizado, na confecção daquele texto, o livro de onde se havia extraído a cópia era tirado de circulação. Então é preciso ressaltar, antes de nos referirmos à inspiração divina nessas cópias manuscritas, que esses textos, embora sejam transcrições dos autógrafos, merecem toda a credibilidade, porque foram copiados pelos escribas com minuciosa cautela e fidelidade de conteúdo. Observe, para se ter uma ideia do esmero desse trabalho, temos o exemplo do livro do profeta Isaías, que é descoberto nas cavernas de Qumran, em 47, corresponde, em termos de conteúdo mais amplo, exatamente ao texto dos escribas massoréticos. Escribas que tinham a responsabilidade de zelar pelas escrituras. Ou seja, mesmo existindo um espaço de tempo considerável entre um texto e outro, mais de 1000 anos, a exatidão e a fidelidade do conteúdo permanecem incomuns. Irmãos, amigos, vamos pensar o seguinte: a mão de Deus trabalhou na questão da permanência da exatidão do texto. Impossível que o texto tenha sido anulado ou mesmo tenha sido adulterado, mesmo com a lacuna tão grande de tempo. Os escribas, o pessoal que trabalhou com muito esmero, detalhista nessa questão, eles não trouxeram um texto deturpado, que é exatamente os textos que nós temos em mãos hoje. Fidelidade do conteúdo. A transcrição das Sagradas Escrituras, conforme já mencionamos, era realizada por um copista. O termo proveniente do hebraico sofer tem a ver com contagem e registro, podendo seu significado detonar uma espécie de um secretário ou ainda um escriba. É na época do sacerdote Esdras, quando se deu o retorno dos judeus que estavam em Babilônia para a Palestina, que os escribas judeus passaram a se destacar como copistas, isso para atender às sinagogas, que ao se multiplicarem necessitavam de cópias da Torá. O próprio Esdras é identificado como copista destro da lei de Moisés e como copista das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus regulamentos para Israel. Isso está registrado no livro de Esdras, capítulo 7, versos 6 ao 7 e também no versículo de número 11. É essencial que se repita neste momento que os copistas ou escribas primavam, isso aqui é muito importante a gente parar para pensar, primavam pela fidelidade do conteúdo do material transcrito. Então, nesse caso, eles, já que o termo sofer também é copista, ou contador, observe um fato interessante aqui. Todas as vezes que uma palavra em hebraico era escrita, o negócio era tão minucioso que eles chegavam a contar os caracteres que eram transcritos em determinada palavra no livro onde eles estavam transcrevendo aquilo que eles tinham recebido dos originais. Então era um trabalho sério e minucioso para dar essa essa fidelidade e essa confiabilidade também. Página 69, os erros de transcrição. Erros de transcrição. Apesar de todo o cuidado que os escribas tinham no processo de transcrição para evitar que os erros ocorressem nos textos,
com o decorrer do tempo, alguns equívocos foram surgindo em algumas cópias. São erros pontuais e não intencionais, que por sua natureza, ou seja, proveniente dos longos trabalhos de transcrição, não acarretavam graves consequências e não alteraram o sentido do texto. Só para ficar num exemplo, a pessoa ia escrever a palavra carro, carro com 2 R's. A pessoa, por erro de transcrição, colocava um R só. Vocês me entenderam? A pessoa que fosse escrever a palavra passagem, por exemplo, em vez de colocar 2 S's, a pessoa colocava apenas um S. Então, essa é a qualidade dos erros de transcrição que tiveram, ou seja, eles não alteraram de maneira alguma a mensagem que é a que temos em nossas mãos nos dias de hoje.